Olá, turminha linda do segundo ano. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais uma aula de ciências. Seres vivos e seres não vivos nos ambientes. Nessa aula, vamos relembrar os assuntos já estudados e fazer uma correlação entre eles. Vamos lá? Na aula passada, nós estudamos sobre os ambientes do planeta Terra. Vamos identificar nas imagens os ambientes estudados. Na primeira imagem, vemos uma floresta, na qual há uma onça e algumas pessoas. Essa imagem representa o ambiente terrestre. A seguir, observamos uma imagem do ambiente aquático, em que vemos uma pessoa mergulhando entre os peixes. E, por fim, vemos o ambiente aéreo, na qual aparecem alguns pássaros voando. Em cada um desses ambientes, nós podemos observar seres vivos e seres não vivos. Mas o que é ser vivo e ser não vivo mesmo? Vamos relembrar então? Seres vivos. Seres vivos são aqueles que participam do ciclo da vida, aqueles que nascem, crescem, se alimentam, se reproduzem e morrem, como os seres humanos, os animais e as plantas. Seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles que não possuem vida, como a água, a pedra, o ar, o solo. Pessoal, notem que esses exemplos de seres não vivos estão presentes na natureza. Há também seres não vivos que foram criados pelo homem, como o computador, o celular, o carro e uma infinidade de objetos. Agora, vamos ver nas imagens que já apareceram antes e encontrar nelas seres vivos e seres não vivos. Vamos praticar? Na imagem número 1, o que você encontra de ser vivo e ser não vivo? Analisem bem. Isso mesmo, são seres vivos, as pessoas, a onça e as plantas. E seres não vivos, o que podemos observar aí? Isso, turminha, o ar e o carro. Na imagem 2, nós temos seres vivos, que seriam a mergulhadora e os peixes, não é? E seres não vivos, a água e o ar. E na imagem 3, nós identificamos os pássaros. Esses pássaros são seres vivos e o ar identificamos como ser não vivo. A relação de interdependência de seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos se relacionam com o meio ambiente e também se relacionam com os seres não vivos. Como exemplo, nós temos as plantas. Elas precisam da luz do sol, elas precisam da água e elas precisam do gás carbônico para produzir oxigênio e para produzir os frutos. E esses frutos servem para alimentar o homem. Os peixes precisam da água e precisam do ar para sobreviver. E os humanos? Os humanos precisam ingerir a água para sobreviver. Lembram que, em média, o nosso corpo é formado de 70% de água, como vimos na aula passada? Agora, vamos estudar sobre o ambiente natural e o ambiente modificado. O ambiente natural é aquele que não sofreu alterações do homem. O ambiente natural se forma por eventos da própria natureza e permanece preservado pela própria natureza, ou seja, a natureza faz e a natureza cuida de preservar. O ambiente modificado, como o próprio nome diz, é aquele que foi modificado pelas mãos do homem. A cidade e suas construções de prédios e casas constituem ambientes modificados. Para que essas modificações possam ser feitas,
é necessário muitas vezes destruir o ambiente natural. É importante mencionar que as modificações feitas pelo homem podem ser positivas e podem ser negativas. As construções de casa, de sistemas de esgoto, as construções de barragens que geram energia para dentro das nossas casas são exemplos de efeito positivo da modificação do homem. Ocorre que as construções de barragem, que servem de energia para nós, pode causar a derrubada de muitas árvores, acabando com a moradia de muitos animais. Não podemos nos esquecer da barragem de Brumadinho, que se rompeu e causou destruição do meio ambiente e matou diversas pessoas. Caso tenha curiosidade, peçam para o papai e a mamãe explicar um pouquinho mais. E agora, chegamos a mais uma reflexão de nossa aula sobre o desenvolvimento sustentável. Tal qual observamos e refletimos na aula anterior, notamos que é fundamental buscar um desenvolvimento sustentável. O homem produz alterações no meio ambiente, importante para a nossa vida. Alterações como a construções de cidade, construções de barragem, construções de carros que podem ajudar a nos locomover, as barragens que geram energias elétricas para as nossas casas. Mas essas construções impactam o meio ambiente, ou seja, elas machucam o meio ambiente. Por isso, é importante que o progresso exista, mas que ao mesmo tempo seja possível conciliar esse progresso com a preservação da natureza, como, por exemplo, reflorestar as árvores que foram cortadas para a construção de uma cidade, construção de barragem ou até mesmo a construção de uma indústria. As plantas, os animais e nós agradecemos o reflorestamento. E por hoje é só, queridos alunos. Até a próxima aula de ciências. Beijos da tia Maria Sueli no coração de vocês e fiquem sempre acompanhados por Deus. Beijos, tchau!